Olá pessoal, vamos continuar analisando nossos temas de direito ambiental. Vamos falar agora de unidades de conservação da natureza. A Lei 9985 de 2000, do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é um dos temas mais importantes do direito ambiental. As unidades de conservação são espaços ambientalmente protegidos. Assim como nós já conhecemos as APPs, as áreas de reserva legal, que estão previstas lá no Código Florestal, nós temos também na Lei 9985 de 2000 a previsão das unidades de conservação da natureza, que também são espaços relevantes ambientalmente e por isso são protegidos. Então se encaixam lá no 225 da Constituição, no parágrafo 1º, inciso 3, regulamentados por lei específica. Muito bem, então nosso tema é unidades de conservação da natureza, mas o que seriam essas unidades de conservação? Quais seriam exemplos de unidades de conservação da natureza? Então eu trouxe algumas aqui na tela, né? As unidades de conservação são aqueles lugares que vocês vão descansar aí, passar alguns dias depois de aprovados no concurso público. Né? Tem várias unidades de conservação muito conhecidas, muito famosas, como o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que está aí na tela. Temos também Fernando de Noronha. Fernando de Noronha são dois tipos de unidades de conservação instituídos: a APA, a Área de Proteção Ambiental, e o Parque Nacional Marinho. Então, são dois tipos de unidades de conservação lá em Fernando de Noronha. Então, são áreas que, por esses dois exemplos aí, você já vê que são áreas de relevância ambiental, né, com características ambientais relevantes e, por isso, merecem uma proteção específica, né, direcionada e regulamentada por lei específica. Então, como eu falei, a base constitucional desse tema, né, de unidades de conservação de áreas protegidas, é o 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, que fala o seguinte: que incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então já está negritado aí, né? Espaços territoriais especialmente protegidos, que aí vão ser, esse inciso 3 da Constituição, como ele é mais amplo, ele vai ser regulamentado por normas infraconstitucionais específicas, como o Código Florestal, como a Lei 9985 de 2000, que interessa para a gente agora. Bom, então está aí na tela o conceito de unidade de conservação, o conceito legal do artigo 2º, inciso 1 da lei do SNUC, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, o que é uma unidade de conservação nesse conceito legal? É um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então vejam nesse conceito, pessoal, que a gente pode destrinchar, né, algumas características das unidades de conservação. Esse de espaço como caracterizado, né, como espaço territorial protegido de acordo com a Constituição, nós já vimos. Mais adiante fala que são áreas com características naturais relevantes. Isso parece óbvio, pessoal, característica natural relevante. Claro, né, que uma unidade de conservação tem que ter característica natural relevante. Mas é importante entrar aqui nesse conceito, porque a criação de unidades de conservação também interferem, por exemplo, na propriedade privada. Então, imagina uma unidade de conservação que pode ser instituída numa área particular, aquela área vai sofrer limitações ao uso em benefício da proteção ambiental. Há algumas unidades de conservação que, para que haja sua criação, deve haver desapropriação, vai haver supressão da propriedade privada, né, transferida para o poder público. Então vejam que é uma interferência na propriedade privada. Isso deve ser justificado, no caso concreto, com a comprovação de características naturais relevantes. Não pode ser instituída uma unidade de conservação em qualquer área, em qualquer terreno. Você vai, nesse caso, você interferiria ali na propriedade particular sem uma justificativa de proteção ambiental que justificasse essa intervenção. Então, em todo caso concreto, sempre for criada uma unidade de conservação da natureza, essa comprovação de que ali há características naturais relevantes é fundamental.
Ainda no conceito, é uma área e um espaço legalmente instituído pelo poder público. Aqui vai ser importante para a gente analisar os instrumentos legais de instituição de uma unidade de conservação da natureza. Quais instrumentos legais podem ser utilizados para instituir uma unidade de conservação? Será que é o decreto? Não pode ser instituída por decreto, uma canetada lá do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, com um decreto poder instituir uma unidade de conservação? Ou tem que ser por lei formal do Poder Legislativo? Então, a forma de instituição das unidades de conservação é muito importante. Então, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos. Então, obviamente, os limites físicos daquela área. A unidade de conservação vai fazer divisa com que outra área, com que outra propriedade, até para fins de fiscalização, esses limites têm que estar bem definidos, os limites daquela área, né, daquele parque nacional, daquela reserva biológica. Então, é esse ponto que o conceito também chama atenção aqui. Muito bem, pessoal. Lembrando que todos os entes da federação podem instituir unidades de conservação da natureza. Então, a gente pode ter um parque nacional, se for instituído pela União, mas é possível existir também um parque estadual, se o Estado membro que criou aquela área protegida. Pode haver um parque municipal, se foi o município que criou. Então, aqui a gente tem uma norma geral sobre esse tema, mas lembrando que todos os entes federados podem instituir suas unidades de conservação. Bom, um ponto importante aí da lei do SNUC, da 9985, é a classificação das unidades de conservação. Então, a gente tem aí na tela a classificação de acordo com a intensidade de proteção, essa previsão lá do artigo 7º. Unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Então, são dois grandes grupos de unidades de conservação e a gente vai ver na sequência que há 5 tipos de unidades de proteção integral e 7 tipos de uso sustentável. Ao todo, são 12 tipos de unidades de conservação da natureza. Então, esses dois grandes grupos são definidos pela própria lei do SNUC e pela própria 9985. Proteção integral e uso sustentável. E aí, pelo nome aqui desses grupos, já é possível identificar a intensidade de proteção. Qual tem a intensidade de proteção maior? É o primeiro grupo, né? Voltando aí para a tela. Unidade de proteção integral. Essas 5 primeiras aqui, ó, são as unidades com proteção mais intensa. As outras, as de uso sustentável, também são unidades de conservação, também são áreas protegidas, também instituem limite ao uso da propriedade, mas elas são mais flexíveis em relação à utilização dos recursos naturais. Então, um primeiro ponto, né, de destaque é exatamente essa intensidade de proteção e a existência desses dois grandes grupos, uma subdivisão das unidades de conservação. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses grupos. Vamos falar primeiro do grupo de proteção integral, vamos ver quais são os 5 tipos de unidades de proteção integral, e na sequência nós vamos ver os 7 de uso sustentável, certo? Então vamos lá. Proteção integral está aí na tela. 5 tipos de unidades de proteção integral. Então nós temos a estação ecológica, com previsão lá no artigo 9º, a reserva biológica no 10, Parque Nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Então percebam, quando vocês estiverem lendo a lei 9985, vocês vão seguir essa sequência aí e perceber que cada um desses artigos traz as características desses tipos de unidade de conservação. Então, o artigo 9º explica a estação ecológica, que pode ser desenvolvida ali, que tipo de atividade pode, que não pode. Mesma coisa para a reserva biológica no 10, Parque Nacional no 11. Então, artigo por artigo, a lei do SNUC vem trazendo as características. Leiam com atenção esses artigos, viu, pessoal? Os examinadores cada vez inserem mais essas características das unidades de conservação, e algumas são tranquilas para serem lembradas na hora da prova, né? A gente precisa também apavorar com esses 12 tipos de unidade e com o conceito de cada um deles, né? Ficar decorando, porque alguns deles já são intuitivos, né? Podemos dizer assim. Então, olha aí na tela, uma unidade de conservação com o nome de monumento natural. O que seria um monumento natural?
Quando você for pegar lá no artigo 12, você vai ver que é uma área de grande beleza cênica. Então, uma montanha, uma cachoeira, alguma coisa, uma área de beleza cênica, pode ser criada naquela região uma unidade de conservação do tipo de monumento natural, porque se encaixa exatamente no conceito aí do artigo 12. Aí na tela também, olha o artigo 13, refúgio da vida silvestre. Pelo nome também é tranquilo, né? O que seria esse refúgio? Lá o artigo 13 fala que essas unidades podem ser instituídas para proteção de áreas de reprodução de aves migratórias. Então a gente conhece documentários que as aves migratórias viajam, né, param em determinado ponto ali para reproduzir e continuar a viagem. Então aquela área de reprodução ali pode ser um refúgio da vida silvestre, um refúgio, uma área protegida, né, com esse objetivo, ou tendo esse como um dos objetivos principais. Então veja que pelo nome das unidades de conservação, de algumas delas, né, já é fácil identificar as características. Outras nem tanto, né, e nessas outras vocês façam uma leitura aí mais atenta dos tipos de unidade de conservação. Mais à frente eu vou dar algumas dicas também aí sobre cada uma delas. Então aqui essa relação que está aí de proteção, das unidades de proteção integral, lá no artigo 8º da lei do SNUC. Então o artigo 8º faz a relação desses 5 tipos, e depois na sequência, cada um dos artigos, o 9, 10, o 11, o 12 e o 13, explicam as unidades de conservação de proteção integral. Na sequência, né, no artigo 14, então logo na sequência, vem o grupo de uso sustentável. Então lá no artigo 14. E da mesma forma, a lei do SNUC, artigo por artigo, vem explicando cada uma. O artigo 15 fala da área de proteção ambiental, que é também conhecido como APA, área de proteção ambiental. Artigo 16, área de relevante interesse ecológico. Artigo 17, floresta nacional, são as FLONAS. Reserva extrativista, as RESECs. Reserva extrativista, artigo 18. Reserva de fauna no 19. Reserva do desenvolvimento sustentável no 20. E as reservas particulares do patrimônio natural, RPPN, lá no 21. Então, são os 7 tipos de uso sustentável. Então, pessoal, sobre esses 12 tipos de unidade de conservação, 5 do primeiro grupo e 7 do segundo grupo, tem uma boa e uma má notícia para vocês, né? A má notícia é que vocês têm que decorar, né? Vocês têm que entender, né? Decorar ou fixar quais são as 5 de um lado e as 7 do outro. Né? Não precisa decorar o conceito de cada uma, mas qual faz parte de cada grupo é importantíssimo. Os examinadores cobram muito, né, nas provas de direito ambiental sobre SNUC. Direto, eles tentam misturar as unidades. Fala, por exemplo, a área de proteção ambiental é uma unidade de proteção integral. Errado, né? A área de proteção ambiental, aí na tela, ó, a APA, é uma unidade de uso sustentável. O examinador joga ele lá para outro grupo, fica uma alternativa falsa. Então, vocês têm que saber quais são as 5 de proteção integral, quais são as 7 de uso sustentável. Não tem como escapar. A notícia boa é que são só 12, né? Imagina se fosse 30, 40. 12 é tranquilo, né? 12, 5 de um lado, 7 do outro. E vou dar umas dicas aqui agora também. Na hora da prova, se apertar lá, vocês vão lembrar. Aqui as de uso sustentável que estão aí na tela, percebam que 4 delas são reservas. Reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então, 4 reservas são de uso sustentável. Só tem uma reserva que é de proteção integral. Vamos voltar lá. Só aqui, ó, reserva biológica. Então, a reserva biológica é de proteção integral. Todas as outras reservas estão no outro grupo. No grupo mais flexível, de uso sustentável. Então, essa é uma primeira dica, né? No desespero, lá na hora da prova, não lembrou, se for chutar alguma reserva, chuta no uso sustentável, que é melhor, né? São 4 de cá e uma de lá. Outro ponto que o pessoal costuma confundir muito na prova. Está aí na tela, floresta nacional, que é de uso sustentável,
Não confundir Floresta Nacional com, no grupo anterior, Parque Nacional. Muita gente confunde que os nomes são parecidos, né? Então, Parque Nacional é de proteção integral, proteção mais intensa. No próximo grupo, de uso sustentável, é Floresta Nacional. Então, são diferentes. Outra dica que pode ser útil, a gente vai ver por que mais à frente, no grupo de proteção integral, que é esse grupo de proteção mais intensa, as duas primeiras aí têm a proteção mais intensa de todas. Estação ecológica e reserva biológica são as unidades mais protetivas dos 12 tipos que a gente conhece aí. Então, são as duas primeiras do grupo de proteção integral. São as mais protetivas. Isso pode ajudar em algumas questões também de prova, a gente vai ver. Outro ponto. Agora que nós já conhecemos bem o Código Florestal e sabemos que lá existe uma sigla, né, que é APP, a Área de Preservação Permanente, a gente não pode mais confundir APP com APA. Então, APP é lá do Código Florestal, vocês estão lembrados? Em volta de nascente, topo de morro, que é APP, Área de Preservação Permanente. A Unidade de Conservação, que é uma outra lei, não é o Código Florestal mais, que nós estamos estudando, traz um outro tipo de área, está aí na tela, que é a APA. Então, a APA, a Área de Proteção Ambiental, é diferente de APP lá do Código Florestal. Certo? APP é Código Florestal. Na lei do SNU que nós estamos estudando agora, APA é Área de Proteção Ambiental. Então, olha só, pessoal, uma questão de prova que procurador federal, por exemplo, um VOF, há uma subdivisão das unidades de conservação em unidades de proteção integral ou de uso sustentável. Os parques nacionais compõem esse último grupo. Está falando que os parques nacionais compõem o grupo de uso sustentável. Certo ou errado? Vamos voltar na tela aí que vai ajudar. Os parques nacionais compõem um grupo de uso sustentável? Não, né? Parque Nacional, vamos voltar. Ó, Parque Nacional é de proteção integral. A questão falou que o Parque Nacional compõe um grupo de uso sustentável. Então, um exemplo aí de questão de prova, né, que o examinador mistura os grupos aqui, as unidades de conservação e seus respectivos grupos. Por isso que eu falei que vocês têm que ficar atentos aí para onde eles estão localizados, né, em qual grande grupo estão localizados. Certo, pessoal? Entendido aí os 12 tipos de unidade de conservação, 5 de proteção integral, 7 de uso sustentável, cada um com suas características próprias. Maravilha. Vamos entrar num ponto agora, na verdade, uma revisão para quem assistiu, já estudou a parte constitucional ambiental. Nós já vimos lá no 225, parágrafo 1º, inciso 3, a forma de instituição de áreas protegidas e a forma de supressão e alteração. Então, vamos só relembrar lá na Constituição e ver como que é aplicado aqui na lei do SNUC. Então, a gente tem aí na tela, relembrando o 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Então, como instituir, como criar uma unidade de conservação, um parque nacional, uma reserva biológica. Então, na parte jurídica que interessa para a gente, né? Quais os instrumentos jurídicos adequados. Então, a Constituição, no 225, não fala nada sobre instituir. Ela fala que incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de lei. Então está falando de alterar e suprimir. Não falou nada de criar a área protegida. E qual foi a conclusão que nós tiramos lá na parte constitucional ambiental? Se a Constituição não fala nada sobre a forma de criação de área protegida, quanto mais instrumento para criar, melhor. Vocês estão lembrados disso?
A gente tem que fazer a interpretação da Constituição em benefício do meio ambiente. O meio ambiente é interesse difuso de todos nós, de toda a coletividade. Quanto mais instrumento jurídico para criar a área protegida, melhor para todos nós. Então, se a Constituição não falou nada de como criar uma área protegida, pode ser por qualquer instrumento. Como assim qualquer instrumento? Interessa para a gente aí na tela. Pode ser criada por lei, então o Poder Legislativo pode criar uma área protegida, ou pode ser criada por decreto, o Poder Executivo, o Presidente da República, um governador, o prefeito. Então, imagina que o governador de estado, um governador de um estado da federação, por decreto, né, por um ato administrativo, crie um parque estadual. Pode ser criado dessa forma? Pode. Por decreto. Se o Poder Legislativo cria por lei uma área protegida, pode? Também pode. Por decreto ou por lei. Porque a Constituição não falou nada de como criar. Porque quanto mais forma de criar a área protegida ambientalmente, melhor. Vamos ver se a lei do SNUC, que a gente está estudando agora, fala a mesma coisa da Constituição? Olha aí na tela, aí em cima, o artigo 22, caput, da lei do SNUC. O artigo 22 da lei do SNUC, vamos ver se ele está falando a mesma coisa. Vamos passar lá para o 22. Olha o que fala o caput da lei do SNUC. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. E aí, está igual à Constituição? Tá, né? Tá. Porque o que é ato do poder público? Um decreto é ato do poder público? É, do poder executivo. Lei é ato do poder público? Também, do poder legislativo. Então, quando a Constituição não falou nada, a gente interpreta que pode ser por qualquer instrumento, do legislativo, do executivo, a lei do SNUC no 22 fala por ato do poder público. Também deixou em aberto, né? Ou lei, ou decreto. Então, ótimo. Então, isso interessa para a gente. Então, o que vocês vão lembrar na hora da prova? Como instituir uma unidade de conservação? Qualquer um desses 12 tipos que a gente está estudando. Por decreto ou por lei. Tanto faz. Certo? É o que está aí na tela. Por decreto ou por lei. Agora, diferentemente, é a situação de alteração e supressão de área protegida. Está no nosso próximo slide aí. Então, lá no alto. Ó. Como alterar ou suprimir uma unidade de conservação? Então, é possível alterar? O que significa alterar ou suprimir? Então, você tem lá criado um parque estadual. Daqui 5 anos, o atual governador fala que aquilo lá não vai ser mais uma área protegida, quer diminuir o tamanho dela. Ele quer alterar o tamanho. Pode ser alterada para diminuir de tamanho uma unidade de conservação, uma área protegida? Pode, mas tem que ser por um instrumento específico. Aquela área pode deixar de existir como unidade de conservação? Também pode, a supressão, mas tem que ser por lei específica. Então está aí na tela. Que a gente já viu lá no Constitucional Ambiental, 225, o mesmo inciso que a gente viu anteriormente, que fala que a alteração e a supressão de uma área protegida é permitida somente através de lei. Então aqui agora muda. Ó. Pode haver diminuição de uma área protegida por decreto? Não, né? Por canetada do presidente, do governador, do prefeito? Não. Porque senão ficaria muito fácil suprimir uma área protegida. Imagina que está criada lá uma unidade de conservação, um parque estadual. Aí daqui 5 anos o atual governador do estado fala, eu não quero mais essa área protegida. Por decreto, com uma canetada ele acaba com aquela área. Seria muito fácil suprimir uma unidade de conservação, que é interesse da coletividade. É um meio ambiente protegido ali por meio daquela unidade de conservação. Então o que a Constituição autoriza? Falou, essa unidade pode até ser diminuída ou suprimida, mas tem que ser por um instrumento legal que pressupõe que é um debate muito mais amplo, que é um legislativo. Só por meio de lei específica. Aí não pode ser medida provisória, não pode ser decreto, tem que ser lei específica do Poder Legislativo. Só nesse caso que é possível suprimir ou alterar. Então isso a gente já tinha visto lá no Constitucional. Será que a lei do SNUC fala a mesma coisa? Então, também lá no artigo 22, só que agora lá no parágrafo 7º. Vamos lá para a gente ver. 22,
Parágrafo 7º da Lei 9985 de 2000 fala o seguinte: a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Então, olha só, está igual à Constituição? Sim. A lei do SNUC só utilizou os termos lá do direito administrativo. Porque ela fala, quando a Constituição fala suprimir é só por lei, a lei do SNUC fala desafetar é só por lei. É a mesma coisa. O que é desafetar uma área? Aquela área não vai ter uma finalidade pública específica mais. É a desafetação do direito administrativo. Se você tem um parque nacional, você vai desafetar aquela área, não vai ser mais um parque nacional. Então a lei do SNUC fala desafetar, a Constituição falou suprimir. E quando a lei do SNUC fala reduzir os limites, a Constituição falou alterar os limites. Então, alterar para diminuir é só por lei específica. Então, está aí no parágrafo 7º do artigo 22 da lei do SNUC. A desafetação ou a redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Certo? Então, naquele mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, se para criar tanto faz, quanto mais instrumento melhor, para suprimir tem que ser um instrumento que pressupõe um debate mais amplo, né, mais complexo, mais demorado, porque está se tratando aí de interesse difuso, interesse da coletividade, de áreas ambientalmente protegidas, então não é qualquer instrumento que vai poder diminuir, né, a proteção ou suprimir essa área. Muito bem. Aproveitar que nós estamos tratando do artigo 22 da lei do SNUC, a gente tem alguns parágrafos importantes lá que vêm sendo cobrados em prova, vamos passar por eles também, para a gente poder esgotá-lo aí. Então está aí na tela. Ó. Vamos lá para o parágrafo 2º. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. Então, estudo técnico. Então, para a gente saber se é uma área ambientalmente relevante, vocês lembram lá do conceito do início desse bloco? O conceito de unidade de conservação? Não fala de área ambientalmente relevante? Como que nós vamos saber se aquela área é relevante ambientalmente ou não? Por meio da realização de estudos técnicos. E a consulta pública, respeitando aí o princípio da participação, o princípio democrático em matéria ambiental, pode ter interessados ali naquela área, né, proprietários, enfim, antes da criação de uma unidade, nós temos a consulta pública também como um requisito. Parágrafo 3º. No processo de consulta pública de que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. Na criação da estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a consulta pública. Então, as exceções aí para a prova, pessoal, atenção. Não é obrigatória a consulta do parágrafo 2º. Então, lá no parágrafo 2º nós vimos dois requisitos, estudo técnico e consulta pública. Não precisa da consulta para as duas primeiras de proteção integral. Vocês lembram que eu falei que são as duas de proteção mais intensa? Pois é, para elas não precisa de consulta, não. Tem característica, fez o estudo técnico, né? Tem característica de estação ecológica ou de reserva biológica, pode ser criada pela relevância ambiental dessas áreas. Parágrafo 5º. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável, aquelas mais flexíveis, podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades de proteção integral, aquelas mais protetivas, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º. E, por último, a ampliação dos limites da unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade,
desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º. Esse parágrafo 6º pode parecer mais confuso aí na leitura, pessoal, mas não é não. Deixa eu voltar aqui. Um espacinho aqui. Que ele fala, vamos imaginar aqui uma unidade de conservação que foi criada nessa limitação aí em vermelho. Daqui 5 anos, o poder público quer aumentar o tamanho da unidade de conservação. Ele quer aumentar mais essa parte aqui, ó. Mais a parte em azul. Sem mexer ali na limitação de vermelho. Tem que ser por lei, pessoal, ou pode ser por decreto? Pode ser por decreto, né? Porque se por um lado a gente poderia pensar, está havendo uma alteração da unidade de conservação, e a Constituição falou que alterar é só por lei. Mas aqui essa alteração é para ampliar, sem mexer com os limites originais. Nesse caso, pode ser por um instrumento do mesmo nível hierárquico. Se foi criada por decreto, essa ampliação pode ser por decreto também. Porque é o mesmo raciocínio de criação de área protegida, né? Vocês têm que lembrar que a alteração que exige lei é alteração para diminuir proteção. Você alterar o limite original. Mas se manteve o limite original e só vai ampliar a unidade, pode ser por um instrumento do mesmo nível hierárquico. É isso que fala o parágrafo 6º. Que às vezes a gente não entende. Deixa eu apagar aqui, está em cima dele. Que numa primeira leitura pode não ficar claro. Agora vai ficar mais claro. Olha o parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade, igual a gente fez no nosso exemplo ali, sem modificação dos limites originais, que era aquele que estava em vermelho, então não mudou nada do limite em vermelho, exceto pelo acréscimo proposto em azul, pode ser feita por um instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade. Então, funciona como se fosse uma ampliação. Certo até aqui, pessoal, na lei do SNUC? Então, a gente está passando aí pela 9985, tentando destrinchar, né, e chamar a atenção dos principais artigos da lei do SNUC.